Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Eu quero agradecer esse momento, essa devocional com os amados. A partir de hoje, todos os dias, pela manhã ou pelas madrugadas, estarei colocando uma devocional para a amada igreja. Para você, homem, para você, mulher, para você, jovem, para você, ancião, para você, cristão, para você, não cristão, para você, ser humano. E na manhã desse dia, eu quero começar com a oração de Abacuque, que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3. E diz assim o profeta Abacuque. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notícia. A notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam das suas mãos. E ali se encontrava o esconderijo da sua força. E adiante dele ia a peste, e raios de fogo sobre os seus pés. Ele parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, deu o abismo à sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram, tempestuosos para me espalharem.
Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Porém tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Senhor amado Deus Santo, eis aí o teu povo, que tem, meu Deus, se mantido na tua presença, que tem buscado, meu Pai, de todas as formas, se aproximar de ti. Em meio a dias tenebrosos, em meio a dias de aflições, em meio a dias de muitas lutas. Perdoa, Senhor meu Deus, todos os nossos pecados. Perdoa nossos erros, pecados conscientes e pecados inconscientes. Perdoa nossas limitações, nossas fragilidades. Perdoa nossas omissões, as nossas negligências. Mostra-nos, ó Deus, onde nós temos errado, onde nós temos pecado, para que não venhamos errar mais, para que não pequemos mais. Nos mostre, meu Pai, onde nós temos nos mostrado frágil, para que dentro desta área, Pai, possamos te buscar mais, para que em meio à tua busca venhamos a nos fortalecer nos momentos frágeis. Perdoa nossas limitações, meu Pai, e nos mostre, Senhor da glória, aonde, por algum motivo, de alguma forma, venhamos nos colocar limitados. Porém, meu Deus, se nós buscarmos o teu Santo Espírito, não haverá limitações para nossas vidas. Perdoa, meu Pai, pelas nossas omissões e pelas nossas negligências. Não permita, meu Deus, que nós venhamos a ser como Jonas, que tu deste uma ordem para o teu filho e ele temeu e não cumpriu a tua ordem. E por motivo disso, Pai, pagou um preço. E quem estava ao seu redor, Pai, automaticamente sentiu também o peso de tuas mãos. Porém, faça-nos, ó Deus, obediente, Pai, como assim tu fez, como assim Josué o foi, Pai. Quando tu diz para Josué meditar na tua palavra de dia e de noite, para que uma vez Josué fazendo assim, tu haveria de ser com Josué, assim como tu foi com Moisés. Nos ensine, meu Deus, nesses últimos dias, ensine o teu povo, Pai, a não apenas imitarmos a Paulo, como ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 1, mas nos ensine, Pai, a imitar a todos quantos estão com seus nomes escritos, Pai, nas Escrituras Sagradas, ou seja, na Bíblia. Aqueles homens e aquelas mulheres, tu deu, Pai, responsabilidades, Pai, para que viessem exercer, Pai,
posições, ó Pai, de liderança, posições, Pai, de obediência, posições, Pai, de profetas. Meu Deus, nos ensine a imitar um pouco de Moisés, nos ensine a imitar Abraão, nos ensine, Pai, a imitar Enoque que andou contigo. Meu Deus, nos ensine a ser como Noemi, como Ruth. Nos ensine, meu Deus, a ser como Débora, como Esther, como Sara. Nos ensine, meu Pai, a imitar Davi, Salomão no início de sua carreira. Nos ensine a imitar, Pai, Elias, Eliseu, Natã, Samuel. Oh, meu Pai, nos ensine a imitar os profetas grandes, profetas pequenos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Nos ensine a imitar os profetas pequenos, Pai. O próprio Abacuque, Miqueias, Jonas, Zacarias, Malaquias, Obadias, Oséias. Nos ensine, Senhor meu Deus, a ser imitador dos seus discípulos chamados apóstolos, Pedro, João, Mateus, meu Pai, Lucas. Nos ensine, Pai, a imitar o jovem pastor Tiago, o jovem pastor Timóteo. Nos ensine a imitar, Senhor meu Deus, o diácono Estevão, o evangelista Felipe. Sabemos que não vamos conseguir em nenhum momento imitar a Ti. Mas se nós conseguirmos imitar esses homens e essas mulheres, como também a Maria Madalena, Pai, imitar a Maria, se nós conseguirmos imitar esses homens e essas mulheres, nós vamos conseguir, nós vamos nos aproximar mais de Ti. Oh, meu Deus! Sabemos que os dias são maus, meu Pai. Sabemos pelo que a Tua igreja tem passado nos últimos dias. Escândalos, traições. O mundo adentrou por dentro da Tua casa. O Teu povo, Pai, já não Te olha mais, porém olha para o próprio homem. O Teu povo já não busca mais a Tua presença, mas busca o estrelato. Meu Deus. Porém, Tu diz que ainda existe profeta em Israel. Tu diz que nos últimos dias, meu Deus, Tu levantaria os últimos remanescentes, Pai, para esses últimos dolorosos dias. Então levante esses homens, levante essas mulheres. Traga para os dias de hoje, meu Pai, a igreja primitiva. Porque, lamentavelmente, a igreja moderna, a igreja do século 21, meu Deus, já não Te enxerga mais, já não Te adora mais. A igreja moderna já não Te pertence mais, ela é de propriedade humana. Mas a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela é Tua, meu Deus. Foi nela que tudo começou, Pai. Foi ali na igreja de Atos que os Teus filhos, discípulos chamados apóstolos, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi ali que aconteceu o primeiro Pentecoste, no livro de Atos, capítulo 2, do 1 ao 5, do 15 ao 19. Meu Deus, o verdadeiro Pentecoste, a verdadeira igreja, meu Deus, ela está adormecida. Acorda a igreja de Atos, tira a igreja de Atos do seu sono, meu Deus. Faça a ela acordar para que o verdadeiro louvor, para que a verdadeira adoração, meu Deus, passe do céu, meu Pai,
passe do céu de um recinto em meio a cultos, atravesse o primeiro, o segundo e chegue ao terceiro céu, Pai. E tu possa se alegrar, Pai, da igreja que está adormecida, chamada Igreja de Atos. Porque, volto a dizer, a igreja de hoje já não te louva, já não te adora, já não entoa mais cânticos, mais salmos a ti, porém ela canta para o homem. A igreja de hoje, Pai, a igreja moderna, a igreja do século XXI, já não ensina mais o evangelho da cruz de Cristo, mas ela, Pai, prega o evangelho do homem, Pai. Meu Deus, vai de encontro agora aos necessitados, ó Pai, da Tua palavra, daqueles, meu Deus, que estão famintos pela Tua verdade, porque estão cansados, meu Pai, de ouvir a mentira e o engano do homem. Joga por terra as escamas, ó Pai, dos olhos espirituais daqueles que estão sendo enganados pelo homem, Pai, pelo nosso adversário, dentro da Tua casa que se autodenomina igreja. Porque lá atrás, meu Pai, enquanto o pecado não tinha entrado na face da terra, ou seja, no Éden, o nosso adversário usou um animal, uma serpente, para trazer o erro e o engano, Pai, nesta terra. A partir do momento que o primeiro ser humano foi enganado, o nosso adversário não usou mais o animal, porém usou o homem. E até os dias de hoje, o nosso adversário, Senhor, tem usado o homem em todos os lugares, nos lares, dentro do seio da família, nos colégios, nos governos, nas ruas, na sociedade como um todo. E o ser humano está se deixando levar pelo engodo, Pai, do nosso adversário. O nosso adversário, meu Deus, tem se deixado, tem levado o homem a pecar contra ti. E o ser humano tem se deixado levar, Pai, pelas coisas deste mundo. Meu Deus, joga por terra as escamas dos olhos espirituais da Tua criação, Pai. Principalmente daquele que se diz ser seu povo, ou seja, da sua igreja, meu Deus. Oh, Pai, restaura Israel, meu Deus. Restaura Israel, Pai. Como lá atrás, um dia, Tu levou ao conhecimento de um homem chamado Neemias, que os muros de Israel, de Jerusalém, meu Deus, tinham sido derribados, tinham sido colocados por terra. E muito ele se entristeceu. Indo então até a sua terra natal, ele vê a devastidão, meu Deus, a destruição de Jerusalém, trazendo para os dias de hoje. Israel está destruída, espiritualmente dizendo. A Tua igreja foi destruída pela mão do homem, Pai. Mas quando Neemias chega em Jerusalém, meu Deus, ainda encontra, Pai, um remanescente, um sacerdote, Pai, fiel a Ti, que não se curvou, que não se deixou destruir, Pai, pelos algozes, Pai, de Jerusalém. Neemias, ó Pai, se depara com Esdras, e Tu diz que ainda existe profeta em Israel. Levante, meu Pai, aqueles que ainda choram por Israel, aqueles, Pai,
que não concordam, Pai, com o que está acontecendo dentro da tua casa. Porque ainda existem bons líderes, como também existem boas ovelhas. Una, Pai, esses dois lados dentro da tua casa. A ovelha para levantar os muros de Jerusalém. E o sacerdote, Pai, para levantar os muros, Pai, as paredes do templo. Para que uma vez depois, sendo feito isso, a tua palavra possa vir a ser ensinada novamente. Como foi feito ali, Pai, depois de os muros de Jerusalém terem sido reerguidos, e as paredes dos templos, Pai, também terem sido reerguidas. A tua palavra diz que aos finais da tarde, Neemias e Esdras juntavam o povo numa praça e ali ensinava a todos eles, pregava a eles o evangelho da lei, a palavra da lei, o Pentateuco de Moisés, Pai. Durante 5 horas, todos os finais de tarde, iniciando a noite. Que o Senhor possa, nesses últimos dias, meu Deus, levantar os últimos remanescentes para esses últimos dias. Porque como tu diz na tua palavra, os dias seriam maus como realmente tem sido. Porém serão piores a cada dia. Porque não somente o Senhor está às portas, mas também o governo do nosso adversário também está às portas. E o advento do governo, Pai, do nosso adversário se dará primeiro. O início do governo do anticristo se dará primeiro ao advento, Pai, do teu retorno para buscar o teu Espírito. Meu Deus, e com isso, meu Pai, nós, como igreja, no princípio das dores, nós vamos sofrer muitas aflições. Nós, como igreja, sofreremos muitas aflições, muitas perseguições. A igreja moderna, meu Deus, a igreja do século 21, ela vai te negar como já tem te negado, olhando para o homem, porém não olhando para ti. Mas a igreja primitiva, Pai, precisa da tua guarda, precisa ser cuidada por ti, Pai, precisa ser abraçada por ti, precisa estar embaixo das tuas asas, apacentadas embaixo das tuas asas. E eu te peço, meu Deus, guarda a igreja de Atos, guarda a igreja primitiva, Pai. Meu Deus, levante nos últimos dias os Neemias, levante nos últimos dias, ó Pai, os profetas, ó Pai, Esdras. Levante, meu Pai, jovens que não se prostrem diante deste mundo, homens e mulheres, Pai, que olhem para Ti. Meu Deus, sustenta o Teu povo, mesmo em meio a dias de aflições, de perseguições, derrama da Tua graça sobre a igreja de Atos, sobre a igreja primitiva, meu Deus, para que uma vez cheios da Tua graça, como Paulo assim o foi, nós possamos perseverar, meu Deus. Mesmo que venhamos a ser apedrejados,
mesmo que venhamos a ser açoitados ou levados cativos, porque não somos diferentes daqueles homens e aquelas mulheres lá de trás, porque não seríamos apedrejados, já que lá atrás alguns foram, porque não seríamos levados cativos, encarcerados, já que lá atrás alguns foram, ou açoitados, já que lá atrás alguns também foram. Meu Deus, em que nós somos melhores do que eles? Pelo contrário, somos a pior geração de adoradores, porque não fazemos parte da igreja de Atos. Lamentavelmente, estamos em meio à igreja do homem. Mas como tu diz que ainda existe profeta em Israel, os remanescentes dos últimos dias, ainda existe remanescentes da igreja de Atos, da igreja primitiva. E a esses e a essas, Pai, eu te peço, guarda, meu Deus. Eu sei que são poucos, muito poucos, porém guarda-os. Guarda-as. Para que lá na frente nós possamos, mesmo em minoria, fazer a diferença. Até porque tu não faz grandes coisas com multidões. Tu faz grandes coisas com poucas coisas. Gideão tinha 32 mil homens. Tu venceu uma grande batalha com 300. No meio de uma grande multidão, tu chamou apenas 12. Tu faz grandes coisas com poucas coisas. Então que tu possa, meu Deus, fazer grandes coisas através da igreja primitiva, com pouco que dela ainda resiste. Eu quero entregar, Pai, o ser humano aos teus cuidados. Eu quero entregar a igreja primitiva, Pai, aos teus cuidados, a igreja de Atos, que ainda persiste, Pai. E também quero entregar a Ti a igreja moderna, a igreja do século 21, a igreja que já foi vencida por este mundo, lamentavelmente, a igreja que já se prostrou diante deste mundo, lamentavelmente, a igreja que permitiu que o mundo adentrasse dentro dela, lamentavelmente, a igreja que hoje anda de mão dadas, lado a lado com o mundo, lamentavelmente, a esta igreja, Pai, que é a maioria esmagadora, também entrega aos teus cuidados, meu Deus. Guarda todos nós, nos conceda, Pai, uma semana maravilhosa na Tua presença. Não nos dê aquilo que nós almejamos, mas nos dê aquilo que no Teu entendimento é o melhor para mim ou o melhor para o Teu povo. Nos dê um domingo abençoado, nos dê uma semana abençoada e nos guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração que eu te faço na manhã desse dia, em nome de Jesus. Shalom Adonai.